Então, um dos mecanismos, né, que eu estava falando para vocês é o Manchester, que é um tipo de comunicação que fornece esse sincronismo. Deixa eu abrir aqui só um exemplinho para vocês. Então, só para vocês terem uma noção do como é que seria o protocolo Manchester, a ideia, deixa eu achar uma figura aqui, isso. Essa figura aqui, ela mostra como é que seria, ela é até interessante que ela mostra como que seria um mecanismo onde eu tenha, por exemplo, se eu quisesse uma comunicação síncrona e uma assíncrona. No caso da síncrona, eu teria um pulso, eu teria que ter uma linha, um pulso de clock e um outro de dados. Então, o que acontece? Eu precisaria de ter um fio a mais para poder fazer essa transmissão. Então, no caso, a sincronia do dado com clock, é o momento que eu vou ler a informação, poderia ser, por exemplo, toda vez que eu tenho uma borda de descida, ou seja, o sinal passa de 5 volts para 0, por exemplo. Se vocês observarem, ó, daqui de 5 volts para 0, eu leio o primeiro bit, 1. 5 volts para 0, leio o segundo bit, 0. 5 volts para 0, leio o bit 1, e assim por diante. Então, se eu tivesse uma situação dessa, eu teria um exemplo onde eu tenho uma comunicação síncrona. Agora, no caso da comunicação assíncrona, eu mando só o meu sinal. E como é que ele é construído? Eu preciso ter essa borda, né? Essa borda é o meu elemento de sincronia. Então, no caso da comunicação Manchester, a ideia é a seguinte: quando eu quiser transmitir o bit 1, eu transmito, aí tem duas opções, né? Mas no padrão é o seguinte, o bit 1 primeiro, eu transmito metade do tempo 0 e a outra metade do tempo 1. Quando eu quero transmitir o bit 0, metade do tempo fica 1 e na outra metade fica 0. Então, se eu observo que não importa se eu tiver um monte de 0 ou um monte de 1, eu sempre vou ter ali uma borda de subida e uma borda de descida e eu consigo criar um mecanismo para identificar essa variação, né? Então, se eu verificar essa variação, eu consigo identificar aí se o meu sinal é de um tipo ou de outro. Então, esse é um exemplo de codificação. Então, ela garante que eu sempre tenho uma alternância. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês observarem, aqui eu tenho dois zeros. Se eu mandasse essa informação direta, eu não sabia se aqui são dois zeros ou um. Mas como eu tenho dois zeros aqui, eu sempre vou ter algumas bordas de subida e de descida que me ajudam a identificar esses números, né? Então, isso daqui é o Manchester, né? Então, quando a gente vai trabalhar com longas distâncias, tem alguns mecanismos para poder trabalhar com isso. Se a gente for, por exemplo, trabalhar com redes cabeadas, um dos problemas quando eu aumento a distância é o aumento da resistência elétrica do fio. Por quê? Se vocês lembrarem lá, a resistência elétrica de qualquer fio é a resistividade, ρ, que multiplica o comprimento dividido pela área. Então, aumentando o comprimento, eu aumento a resistência elétrica do fio. E isso, essa resistência, ela leva a uma perda do sinal. Então, quanto maior a resistência do fio, mais sinal eu perco. Eu já tive sérios problemas com isso em alguns projetos meus. Então, isso, por exemplo, é um dos limitadores do padrão Ethernet ter um cabo de no máximo, por exemplo, 100 metros. É porque se você aumentar, passar de 100 metros, o que vai acontecer? A resistência elétrica aumenta demais e você começa a ter problema. Um outro mecanismo para contornar isso, que é usado na transmissão sem fio, é a utilização de modulação para poder transmitir a informação. A modulação ela é usada tanto como um mecanismo para atenuar essa perda do sinal, né? E também para poder fazer a transmissão sem fio. Toda transmissão sem fio usa algum mecanismo de modulação. Uma outra característica é que quando você faz a modulação é que ela permite que vários sinais eles trafeguem pelo mesmo meio. Por quê? Eu posso modular vários sinais com diversas portadoras e mandar no mesmo meio todos eles misturados que a gente consegue
existe um mecanismo, isso aí é uma coisa um pouco mais complexa, mas é possível obter de volta esses sinais. É claro que nós vamos ter uma noção aqui, não é objetivo desse curso ensinar tudo de modulação. Então, só alguns detalhes, rapidinho, para a gente entender, mas nós não vamos entender 100% de modulação, porque isso aí é um tópico que envolveria toda uma área de telecomunicações, uma série de estudos que estão fora do escopo da disciplina. Mas uma das coisas que é preciso entender, quando você vai fazer uma modulação, você, todo sinal modulado ele tem uma portadora. O que é essa portadora? Ela é uma onda senoidal em uma frequência específica. Então, só para vocês terem uma ideia, quando você sintoniza lá uma rádio, lá FM ou AM, o que você fala assim, ó, FM, por exemplo, você pega lá 98.5, você define um valor. Esse é o valor da rádio. Isso quer dizer que aquela rádio transmite, por exemplo, usando a modulação FM, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas a portadora dela, por exemplo, é de 98.5, geralmente é megahertz para as FMs. Ou seja, essa onda senoidal, o mega, seria 98.5 milhões de vezes em um segundo. Ou seja, essa onda senoidal, ela oscila 95 milhões de vezes em um segundo. Então, se eu tiver diferentes portadoras, né, em diferentes frequências, eu consigo transmitir uma série de sinais pelo ar. É isso que acontece com as rádios, né? Então, cada rádio usa uma portadora diferente, né? E usando essa portadora diferente, eu consigo transmitir várias rádios sobre o mesmo meio, que é o ar. Então, o ar de uma cidade ele é compartilhado por todas as rádios. Como cada uma tem uma portadora diferente, a gente consegue receber todos os sinais, né? E a ideia é o seguinte: o transmissor ele vai pegar essa portadora e ele vai modificar ela de acordo com a mensagem que você quer transmitir. E essa modificação ela pode ocorrer de três formas: ou na amplitude, aí você tem uma transmissão que a gente chama de modulação por amplitude, ou AM, né, Amplitude Modulated, ou na frequência, tá certo? Existe uma variação pequena na frequência em relação da portadora para poder definir esse sinal, ou por fase, que na verdade é um caso especial dessa frequência. Então, sempre que quando a gente vai transmitir, usa um desses três métodos aí para poder transmitir, para gerar a transmissão usando essa portadora. Só para ilustrar para vocês um pouquinho de como é que seria isso, a ideia é o seguinte: você tem aqui um sinal, o carrier é a portadora. Isso daqui é uma onda senoidal. Ela é uma onda, parece uma ondinha mesmo. Ela vai lá, sobe, desce e volta para o zero, tá certo? Então, isso daqui é um ciclo da onda. Por exemplo, se a onda ela tem uma frequência lá, igual a gente falou, de, por exemplo, 100 MHz, quer dizer que em um segundo acontecem 100 milhões de ciclos desse, tá certo? Dela subir e descer, ou seja, é uma coisa bem rápida, né? Então, essa portadora ela é constante ao longo de todo o tempo, então ela tem essa característica. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma outra onda, que é a minha mensagem, que seria no caso aqui uma onda senoidal, mas ela é de uma frequência bem baixa. Se vocês observarem, essa onda da portadora, em todos os pontos, ela tem o mesmo máximo que ele atinge. A ideia isso daqui é o que define a amplitude do sinal, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu modulo essa portadora com esse sinal, a ideia é que esses máximos eles variem de acordo com essa onda aqui. É o que acontece aqui embaixo quando ele mostra um sinal AM. Então, olha só, essa onda ele começa aumentando. Então, o que acontece? Observa os máximos, eles estão aumentando. Depois, ela começa a diminuir até atingir o mínimo. Então, esses máximos diminuem até atingir o mínimo. Depois começa a subir de novo e assim por diante. Então,
Só que isso aqui é um sinal, ele está modulado por uma onda sinoidal. Se vocês lembrarem lá, os nossos dados geralmente são bits, zeros e uns. Então, 0 é uma tensão menor e 1 é uma tensão maior. Então, o que acontece? Se você observar, eu tenho aqui minha portadora modulada. Então, quando eu tenho um 0, eu tenho uma tensão menor. Aqui tem um pequeno errinho, mas quando eu tenho 1, a amplitude aumenta. Quando eu tenho um 0, isso diminui. Quando eu tenho 1, aumenta. Então, isso daqui é um sinal AM, um sinal modulado em AM, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe nas outras, porque elas são mais complexas que o AM. Eu acho que isso aqui é só para ter uma noção do que seria a questão da modulação. Então, quando a gente fala em modulação, a gente tem alguns elementos. Primeiro, a gente tem um modulador. O modulador é o elemento que pega a minha mensagem, né, e junta com e ele usa essa mensagem para alterar a minha portadora, né? Esse modulador ele fica geralmente no transmissor. No caso do sinal AM, da modulação AM, basicamente o que ele faz é multiplicar a portadora pelo sinal da mensagem, tá certo? Então, se você observar aqui, ó, vamos supor que isso aqui, a portadora aqui tem um valor máximo de 1. Aí você pega aqui, o nível mínimo seja 1 e o máximo seja 2. 1 vezes 1, no máximo aqui vai dar 1. 1 vezes 1, porque aqui, desculpa, acho que talvez colocar 1 aqui, a gente confunde com 1 do 0 aqui. Né? Vamos imaginar aqui, ó, o mínimo, o valor aqui sempre seja 1. Aí eu tenho dois valores de tensão, aqui 2 volts e 4 volts. 2 volts seria representar o bit 0, 4 volts o bit 1. Então se você pegar bit 0, o valor aqui seria 2 volts. 2 volts vezes 1 volts da portadora seria 2 volts. A mesma coisa aqui. Quando eu chegar aqui no 1, eu tenho 4 volts vezes 1 volts, 4. Então aumenta esse máximo aqui. E assim por diante. Então se você simplesmente multiplicar a mensagem, o valor da tensão da mensagem pela portadora, no caso da AM, você consegue gerar esse sinal. O receptor, o demodulador é o elemento que recebe essa mensagem, né, o receptor, e ele faz o processo inverso. Então, a partir do sinal modulado, ele obtém quem? A informação. Para isso, ele realiza uma série de processos. O processo ele é bem complicado, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque isso daí eu estudei quando eu fiz engenharia, mas é um negócio bem fora do escopo desse curso. E a gente tem, por exemplo, quando a gente fala modem, modem vem de modulador, demodulador. Ou seja, eu tenho um elemento que modula e demodula. Por quê? Eu tenho um elemento que transmite e recebe. Então, modem é um elemento de comunicação bidirecional, tá certo? E o que basicamente ele faz é essa modulação aí, para poder colocar o sinal dentro da interface de rede que você espera. Ou seja, ele recebe esse sinal aqui e a portadora e gera esse sinal aqui quando ele vai modular. Ele recebe isso daqui e extrai a mensagem quando ele vai demodular, né? Então, basicamente é isso para essa semana, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí, estejam gostando e até aí a próxima aula.